Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça de Jesus esteja sobre cada irmão e irmã que aqui está presente, também com aqueles que estão participando do culto a Deus através nas suas casas, muitos que estão longe, distante, outros que estão aqui na cidade. Que de igual maneira, a graça de Jesus esteja alcançando a todos os irmãos. Palavra, antes de nós trazermos a mensagem, nesta noite, propriamente dita a mensagem, queremos agradecer a Deus, a todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas e agradecer aos irmãos, aqueles que oraram, talvez nem todos aqui souberam. Essa semana nós tivemos que eu, Neuzi e o Pedro tivemos que viajar outra vez para o Rio de Janeiro. A minha sobrinha, Caroline, 37 anos, ela faleceu. Ela estava internada, ficou internada 87 dias numa UTI. E Deus então levou para si. Deus nos deu a Caroline, né? E Deus levou para si a Caroline. Então, agradecer a Deus, porque a vida dos irmãos também, que oraram por ela, em toda a igreja estava sabendo, dessa situação, mas não quis colocar para toda a igreja. Esse é um momento muito difícil que nós estamos vivendo. Então, nós temos muitas situações. E então eu compartilhava isso com alguns irmãos da igreja, com o conselho da igreja de presbíteros e com o grupo de oração que nós temos aqui na Igreja das Mulheres, né? E nós estávamos então orando por ela. Mas na quarta-feira, ela teve, semana passada, retrasada na verdade, ela teve uma parada cardíaca. Na verdade foi a 5ª parada cardiorrespiratória que ela teve. E essa última foi bem forte, e ela teve, então, complicações dessa parada cardíaca e veio a falecer nesta quarta-feira. Então, nós viajamos para o Rio de Janeiro, estivemos lá com minha irmã, pastora Silvia, que é a mãe da Caroline, com o meu cunhado Luiz, e também a irmã, a Karine, e o Elias. Karine é casada com Elias, com o Guilherme, que é esposo da Caroline, e com o filho da Caroline, com o Guilherme, que é o Isaac, que tem 11 anos de idade. Então nós estivemos juntos esse meio de semana, pelo menos 2 dias, lá com os meus familiares, e depois também nós fomos agora, sexta-feira, estávamos em Campos do Goytacazes, depois fomos para o Rio de Janeiro, passamos na casa da minha mãe, minha outra irmã, e nós ficamos ali um tempo juntos, e depois viajamos de volta para cá. Então, Deus tem sido bom para conosco, Deus tem derramado a sua graça. Ontem mesmo eu já conversei com minha irmã um pouco mais, e nós falamos sobre os projetos. Conversei também com a Karine, que é a irmã da Caroline, todos muito abatidos, mas Deus tem sustentado as nossas vidas. Minha mãe está com 86 anos, mas ela está bem, ela consegue lidar bem com essas situações, e tem estado bem. Nós agradecemos a Deus pela saúde da minha mãe. Então, quero continuar que os irmãos orem, continuem pedindo por nós, pela minha família. Há 2 semanas, meu irmão Silvio, ele faleceu, também minha cunhada, a esposa do Silvio, a mãe também dela, a dona Odete, faleceu, tudo nesse tempo, nessa questão de 2 semanas. Então foram meses aí muito difíceis, de enfrentamento, de acompanhamento, de notícias,
diárias, né? Tempos muito difíceis. Mas Deus tem dado graça e nós estamos conseguindo superar, passar. Esse é o tema da nossa mensagem, né? Superar esses tempos difíceis. Nós conhecemos, né, pessoas que estão passando por isso agora, enfrentando isso, esse tempo de luto, né? Pastor Daniel, Dona Beth aqui, passando por esse momento também, né? E tantos outros, né? Dona Ivete, recentemente agora, perdeu 2 irmãs, né? A mãe do Eric aqui, baterista da nossa igreja, e várias outras pessoas, né? Ficaria aqui bastante tempo mencionando pessoas, né, que estão passando por esse momento, muitos doentes, né? Todos os dias tenho conversado com pessoas que estão doentes, né? Então, é um momento muito difícil. O que nós vamos fazer nesse tempo, né? Nós precisamos estar mais juntos, mais próximos, precisamos orar mais uns pelos outros e procurar na relação uns com os outros, né? Sempre termos uma palavra de conforto, uma palavra de uma direção para a vida, porque são momentos difíceis que nós passamos, né? Queria pedir sempre aos irmãos que intensifique as suas orações, suas casas, né? Orem sempre, tire um tempo, um bom período de tempo, para vocês estarem orando pelas pessoas que sofrem nesse momento. Minha palavra, então, é de gratidão e continuar pedindo a Deus, né, pela minha família que está lá no Rio. Muitos estão assistindo, todos os domingos eles participam do nosso culto aqui. Que a graça de Jesus seja abundante sobre a vida deles lá no Rio de Janeiro, né? Meus queridos irmãos, nós estamos numa série de mensagens sobre o tema superação, lidando com as dificuldades da vida. E nós estamos falando sobre a saga de José do Egito, a história de José do Egito. Essa é a terceira mensagem que vamos fazer dentro aí da história de José. A história de José nós encontramos no livro de Gênesis. A partir do capítulo de número 37 de Gênesis, nós vamos ver como que vai se formar a família de José, a complicada família de José e o seu nascimento e o livro de Gênesis, então, vai contar toda a história de José. O livro de Gênesis tem 50 capítulos, então boa parte, né, uma grande parte do livro de Gênesis se ocupa para contar a história da família e da vida de José. José é o 11º filho de Jacó. Jacó tinha 10 filhos, com 3 mulheres, com Lia, que é a irmã de Raquel, com Bila e com Zilpa, né? Que são, Bila e Zilpa são concubinas, né? Tanto de Lia como de Raquel. E depois que José tinha 10 filhos, Deus então dá graça a Raquel, e aí nasce José, e depois nasce Benjamim, e aí a Raquel morre no parto, né? Nós falamos então que a primeira mensagem que nós tivemos, falamos sobre a superação de José à sua própria família. A família de José conta-nos a história do livro de Gênesis, que era uma família muitíssima complicada, muito difícil, né? E a expectativa era de que José fosse ser igual aos seus 10 irmãos. Os 10 irmãos de José
eram muito complicados. Eram pessoas que não temiam a Deus, eram maldosos, eram vingativos, eram invejosos, né? E José supera tudo isso. José supera a sua criação, seus pais, que eram complicados, né? Porque Jacó, o seu pai, tinha duas mulheres que eram irmãs, Raquel e Lia, e elas brigavam entre si, elas disputavam o amor de Jacó, dizendo assim, quem vai conseguir dar mais filhos para Jacó, né? Então, e Raquel não podia ter filhos, e era essa rivalidade, né? Uma família muito difícil, e esses 10 filhos que nasceram muito complicados. E nós vimos então que o que é determinante na vida de uma pessoa não é o histórico familiar. O que é determinante na vida de uma pessoa é a presença de Deus. Se Deus está presente na vida de uma pessoa, se essa pessoa uma pessoa pode ter uma criação familiar das mais difíceis, das mais complicadas, se ela tem uma experiência com Deus, um encontro com Deus e uma vida de intimidade com Deus, tudo muda, tudo há de prosperar. Essa pessoa há de ter uma vida próspera, uma vida não somente abençoada, mas uma vida abençoadora. E é isso que a história de José quer nos contar no livro de Gênesis. José supera a terrível relação, a sua terrível criação familiar. Segundo o que falamos domingo passado, então, foi a superação das tentações. José é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, e nós o encontramos, não sabemos com que idade, mas um jovem agora, porque José é vendido com 17 anos. Isso está registrado no capítulo de número 37, né, de Gênesis. E José é vendido, e depois nós encontramos José no capítulo de número 39, não sabemos com quantos anos, pouco mais de 20 anos, menos de 30. E ele está na casa de um homem, ele prospera, ele tem agora um bom emprego lá no Egito, no grande país, no grande império da época, e ele está na casa de um homem, o capitão da guarda do faraó, um homem muito importante. E ele, José, se torna o maior, o mordomo-mor da casa do seu senhor. E tudo aquele homem confia nas mãos de José. José prospera, até que ele enfrenta a tentação. A mulher de Potifar queria ter relações sexuais com ele. E diariamente o assediava, né? Diariamente. E José se manteve firme, dizendo, eu não posso fazer isso com o meu senhor terreno, que era Potifar, e eu não posso cometer tal pecado contra o meu Deus. E José vence a tentação. Então, a segunda coisa que nós aprendemos na vida de José, que ele supera, são as tentações. Uma vida vitoriosa. É uma vida vitoriosa espiritualmente. E nós temos uma vida vitoriosa espiritualmente se nós vencemos as tentações. Jesus nos ensinou a orar assim, dizendo, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Essa é uma oração diária. É a mesma oração que nós fazemos. Senhor, dá-nos hoje o pão de cada dia. Todos os dias nós não oramos pelo pão, e quando o pão não chega às nossas mesas, o alimento não chega às nossas mesas, nós não agradecemos. Da mesma forma, nós também devemos orar e dizer, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Porque o que mais precioso que nós temos é a comunhão com Deus. E quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. E por isso que nós, então, aqui, todos os domingos, temos esse momento de comunhão, esse momento de confissão, quando nós, então, colocamos diante de Deus os nossos pecados, as nossas faltas, e pedimos perdão para Deus. E não somente pedimos perdão para Deus, mas nós pedimos purificação. Senhor, perdoa e nos purifique. Porque o que temos de mais precioso nas nossas vidas é a comunhão com o Senhor, é a vida com o Senhor, é a Tua presença em nossas vidas. Não são as riquezas, não são os bens materiais, mas a presença de Deus nas nossas vidas. Deus era com José, e José tinha isso como algo mais precioso em sua vida. E em consequência disso, dessa fidelidade ao Senhor, José é então acusado pela própria mulher, que o assediava todos os dias. É acusado dele, José, ter tentado abusar dela, violentá-la. E, por causa disso, a vida de José é poupado, né, pela graça de Deus, que José era para morrer, né, era para ter sido morto pelo capitão da guarda, seu senhor, mas a vida dele é poupada. E ele então é lançado numa prisão, numa masmorra, né? E é essa história que nós vamos ver hoje, vamos ler. E vamos aprender dessa história agora de José na prisão. O que José vai superar, né? Nesta leitura, nessa história. Então, Gênesis, agora eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 40. Gênesis, capítulo de número 40. Nós vamos primeiro ler todo o texto, são 23 versículos, e depois nós vamos destacar algumas partes desse texto e receber o que Deus tem para as nossas vidas nesta noite. Então, Gênesis capítulo 40, verso de 1 a 23, nos diz assim: algum tempo depois, José aqui já estava preso, né? E aí nós não sabemos quanto tempo depois, mas diz aqui, algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira,
com 3 ramos. Ela brotou, floresceu, deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei na sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. Você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim. Seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. Pois fui trazido à força da terra dos hebreus. E também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros esta interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pão e doces que o faraó aprecia. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. Disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó, versículo 20, 3 dias depois, era aniversário do faraó, ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas o chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se deles. Um momento muito difícil na vida de José. Não sabemos quanto tempo ele está preso. Sabemos quanto tempo ele vai ficar preso ainda depois dessa história. Ele vai ficar preso mais 2 anos. Né? Injustamente. Então, o momento da prisão de José é um momento... a vida de José até então é uma vida de muita provação. Sua criação, a família muito complicada, a inveja dos irmãos, a rejeição dos irmãos, seus 10 irmãos. Né? Ele vendo os seus irmãos tendo o pior comportamento na sociedade, e ele vendo tudo aquilo, indo até o seu pai, dizendo: pai, o seu pai Jacó, pai, os meus irmãos só aprontam, eles não fazem nada de bom. E o pai Jacó, sem dar nenhuma repreensão aos seus irmãos, e os seus irmãos tendo inveja dele, perseguindo ele, até que ele, com 17 anos, é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. E maldosamente os seus irmãos contam para o seu pai Jacó que um animal matou a José. E não sabemos em detalhes o que José passou. Muita dificuldade. Vai para um país, um menino, 17 anos, vai para um país distante, o grande império é vendido como escravo, sem pai, a mãe dele havia morrido, né? E agora está sem pai, sem família, e ele está passando por todas essas lutas, e é caluniado, e é jogado numa prisão. Que dificuldade, que luta! A nossa expectativa é de que nós encontremos um José
um rapaz amargurado, é de que nós encontremos um rapaz que é revoltado com a vida. Mas havia uma grande diferença, como já disse, na sua vida. Deus era com ele. E nós encontramos José na prisão, preocupado com pessoas. Quando esses dois homens, o copeiro, esses dois oficiais do faraó, o copeiro, o mordomo-mor de faraó, né? E o padeiro também, aquele que fazia a comida de faraó e o que provava a comida de faraó, são então também jogados. Nós não sabemos o que eles fizeram. E eles então são jogados naquela prisão junto de José. E num dia, José então tem a sensibilidade e compaixão. Versículo de número 6 e 7 do texto que nós lemos, nos diz que quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos, por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor, por que hoje vocês estão com um semblante triste? Uma pessoa que tem um coração assim é alguém que não está preso às dificuldades da vida. É uma pessoa que vive a sua vida acima das lutas, das dificuldades que enfrenta. Porque é uma pessoa que está sofrendo injustiça, está preso, mas onde está, entende que Deus o chamou para ser bênção na vida de outras pessoas. E ele então se aproxima daqueles dois homens e nota que eles estão tristes. Gente, quem nota que está triste, que alguém está triste, é porque, mesmo diante das dificuldades, está feliz, alegre com Deus. Não é que nós devemos negar, não é que nós não devemos ficar tristes, não é que nós não devemos chorar, né? Não é isso. Mas aquele que serve ao Senhor, ele diante das dificuldades e das lutas, ele encontra segurança, refúgio em Deus. E ele supera todas essas questões e então se coloca à disposição para ajudar o outro, notar o outro. Quando nós estamos muito voltados para nós mesmos, para as nossas questões, para as nossas dificuldades, e começamos a resmungar, a reclamar da vida, nós perdemos essa capacidade de enxergar a dor do outro, o sofrimento do outro. E José, naquela prisão, ele é sensível e tem compaixão. Lembramos de Jesus, quando Jesus caminhava pelas cidades, vilarejos, povos, vilas, e ele pregava o evangelho, e ele curava as pessoas. Jesus para e olha para a multidão, e Jesus diz, essas pessoas, e diz o texto lá em Mateus, que Jesus teve compaixão. Jesus teve compaixão das multidões, das pessoas, e disse, essas pessoas estão cansadas, estão sobrecarregadas, elas estão sofrendo, elas são como ovelhas sem pastor. E ele nos chama para esta vida de sensibilidade e compaixão pelas pessoas que sofrem. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que a capacitação vem do Senhor. José, quando pergunta isso para aquelas pessoas, possivelmente ele esperava uma coisa mais simples, né? Um conselho que seja, mas não. Ele recebe daqueles homens, versículo de número 8, um sonho.
né? Versículo 8, aqueles homens então diz, eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José, não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Que coragem! Que coragem! É que José não confiava em si. Não era na sua capacidade. Não era na sua, intelectualidade. Não era na sua experiência de vida. José confiava em Deus. E ele estava diante de si, estava enfrentando ali, naquele momento, agora, uma situação muito difícil, interpretar um sonho. José não é capaz disso, mas ele confia em Deus. E ele diz para aqueles homens, não são de Deus as interpretações. Ele está dizendo assim, o Deus que eu sirvo é um Deus sábio. E Ele há de dar para mim a interpretação. Fale o seu sonho, conte para mim, que Deus vai dizer a interpretação, vai me dar a interpretação do sonho. Sabedoria, dada por Deus. Quantas e quantas vezes nós não estamos diante de situações adversas como essa? Que nós olhamos para a situação e dizemos o que fazer, o que eu falo, o que eu ensino, o que eu aconselho, o que eu direciono, como que eu faço? Aqui tem vários pais, né? E os pais já passaram por isso. O que fazer? Qual conselho dar? Como educar? Como ensinar? Né? O que eu falo? Como que eu me comporto? São momentos difíceis na nossa vida. Às vezes é no trabalho, às vezes é na escola, situações adversas. Mas se tem uma coisa que Deus nos dá imediatamente, é sabedoria. Sabedoria. Há um texto que muito interessante, escrito por Tiago, Tiago capítulo 1, versículo 2 a 8, Tiago fala sobre isso. Tiago diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. São pessoas sem sabedoria. Nós somos essas pessoas. Por isso precisamos pedir a Deus. Pedir a Deus sabedoria para orientar as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, pessoas que nós encontramos na rua, para podermos ajudar as pessoas. Senhor, dá-me sabedoria para a minha vida e para a vida das pessoas que eu estou me reconciliando. Né? Peça a Deus sabedoria. Não faça nada por si mesmo. Não confie em si mesmo. Confie em Deus. Ele é que é o Deus sábio. Ele é que sabe de todas as coisas. Nós precisamos ir a Ele, pedir, Senhor, dá-me sabedoria. A confiança de José estava em Deus, e por isso José pôde então ajudar falar a interpretação daqueles sonhos. Agora, essa é uma história muito difícil para José. Também porque José, nestas interpretações de sonhos, José tem uma boa e tem uma má notícia para dar. Né? Para o copeiro do rei, ele tem uma boa notícia. Ele diz, olha, o seu sonho significa que você vai ser restaurado à posição. Está lá no versículo 12 e versículo 13.
E aí então o padeiro, que também está lá preso, quando ele ouve a boa interpretação, o que ia acontecer na vida do copeiro, ele falou: eu também quero uma boa notícia para mim. Eu também tive um sonho. E ele conta o seu sonho. Só que a interpretação do sonho do padeiro é a pior possível. Ele iria ser morto. Ele iria morrer. O rei, o faraó, ele iria salvar um prisioneiro e condenar um outro prisioneiro. Esta é uma figura, para quem não sabe, do julgamento de Jesus. Porque no julgamento de Jesus, Pilatos é aquele que então tem nas suas mãos a oportunidade de livrar a Jesus, né? E ele não livra Jesus. Ele livra a Barrabás e condena à morte a Jesus. Ele livra o criminoso, ele livra o que merecia a morte dentro da lei romana e condena à morte o inocente, que é Jesus. É uma figura, né, do que iria acontecer lá no fim. Também é uma figura da morte de João Batista, que é então decapitado. João Batista, o profeta, o último profeta antes de Jesus, é decapitado numa festa de aniversários. Poderosos gostam de dar festas, né? Temos visto isso em períodos de pandemia, né? As festas estão sendo feitas pelos poderosos, pelos ricos, né? Enfim, outra história, né? Mas os poderosos aqui gostam de dar festa. Eles fazem as festas de aniversário. E na festa de aniversário, era costume deles livrar um criminoso da morte e executar um prisioneiro. E é isso que acontece com esse padeiro. Então, aqui é um momento difícil também na vida de José, porque José tem um compromisso não com aquilo que ele acha não só com as boas palavras, mas também o profeta de Deus é aquele que tem integridade no sentido de transmitir a verdade. Se Deus deu a interpretação do sonho de que o padeiro iria morrer no terceiro dia, ele então fala: você vai morrer. Esta é a interpretação do sonho. É preciso haver coragem para dizer aquilo que não é agradável. As pessoas querem ouvir o que lhes é agradável. As pessoas querem continuar vivendo uma vida longe de Deus e querem ouvir aquilo que é bom para a vida deles. O nosso compromisso é com a verdade. E nós temos que dizer para as pessoas: vocês estão caminhando para o inferno. O caminho, a vida sem Deus, é uma vida que vai levar vocês para viver eternamente longe de Deus. Nós somos pecadores. Nós somos... como diz o apóstolo Paulo, nós fomos destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. E há um só caminho, que é Jesus. E você precisa se render a Ele, para você então voltar-se para Deus. É por isso que o Evangelho é sempre uma má notícia e a melhor notícia. Mas antes de ser a melhor notícia, a boa notícia, o Evangelho é sempre uma má notícia. Porque ele revela aquilo que realmente é a verdade. E de que as pessoas, longe de Jesus, sem terem a vidas entregues para Jesus, o caminho dela, o fim delas, é um caminho de morte, de separação de Deus. Então, o profeta de Deus, né, ele tem uma responsabilidade,
uma integridade, né, com a verdade, um compromisso com a verdade. Compromisso com a verdade, que é a própria pregação do Evangelho. Também, meus queridos, nesse texto, nós vemos que José é um homem como nós. É uma pessoa como a gente. Ele é humano. Ele está realmente sofrendo. E ele quer sair daquela situação. E ele vê na restauração da posição daquele homem, do copeiro do faraó, uma porta se abrindo. E ele procura então se agarrar àquela porta, né, ou entrar por aquela porta. Ele olha e diz assim: olha, você vai ser restaurado daqui a 3 dias a sua posição. E aí no versículo de número 14 e 15, ele diz para aquele homem: quando você for restaurado, lembra-se de mim. Lembra-se de mim. Isso aqui mostra que José não é um masoquista. Ele não está feliz lá naquela prisão. Ele está sofrendo. Quantos anos ele está passando ali? Como que a sua vida foi difícil? E ele quer sair daquela situação. E ele entende que aquele é o momento. No seu entendimento, aquela é a chance dele sair daquela situação. E ele pede. Então aqui nós vemos a humanidade e a humildade de José. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que Deus sempre, em tempos, né, e naquela própria prisão, Deus estava com ele, Deus estava fazendo ele prosperar. Mas ele entende que ele precisa sair daquela situação. E então ele pede àquele homem, né? Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tira-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. É interessante, um parênteses aqui, breve, que José, nesse seu depoimento, ele não fala dos seus irmãos, dos seus 10 irmãos que venderam ele lá, quando ele tinha 17 anos. E ele também não fala da mulher de Potifar, dizendo que ele está preso ali por causa dela. Ele só diz: olha, minha vida tem sido muito difícil. Desde os 17 anos fui vendido, fui trazido à força lá da terra dos hebreus e nada fiz para ser jogado nesta prisão, nesse calabouço. Calabouço aqui significa poço. Né? Ele lembra-se que ele foi jogado no poço pelos seus irmãos, antes de ser vendido, e agora novamente ele está sendo jogado no poço, numa prisão, numa masmorra, sem conseguir ver a luz do sol, durante muitos anos. Né? Muitos anos. E então, José tem esta humanidade. Jesus demonstra isso, a sua humanidade. Né? Quando Jesus vai então no jardim do Getsêmani, Mateus capítulo de número 26, versículo de número 42, diz que Jesus está ali com os seus discípulos e Jesus sai à parte para orar. E no versículo 42, o terceiro momento da oração, Jesus então diz: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Jesus antes havia orado: se possível, Senhor, afasta de mim esse cálice. Isso mostra a nossa humanidade. Nós não queremos sofrer, como eu sempre digo, né? Se houvesse na vida 2 filas, uma fila para aqueles que querem sofrer e uma vida para aqueles que não querem sofrer, qual fila eu entraria? Eu entraria na fila do não sofrimento. Mas na vida não existe essas 2 filas. Essas 2 filas são uma só, é a vida. E a vida nós enfrentamos muitos sofrimentos. E quando estamos no sofrimento, nas dificuldades, nas lutas, nos desertos da vida, nós queremos sair deles. Nós não queremos sofrer. Nós queremos que Deus restaure a nossa condição,
que Deus solucione os nossos problemas. E isto é ser humano. E Jesus demonstrou isso na sua conversa com o Pai. Ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas o que ele diz? Contudo, não seja a minha vontade, a tua vontade. É o momento em que nós nos entregamos. São exatamente nos momentos de sofrimento, de dificuldade, de luta, que realmente nós nos entregamos ao Senhor. Porque quando tudo vai bem, nós estamos bem. Mas quando tudo é muito difícil, tudo se torna muito duro na nossa vida, é o momento de nós nos rendermos e realmente confiarmos no Senhor e dizer: Senhor, queria muito que o Senhor resolvesse esse meu problema. Mas eu não sei qual o teu propósito com isso, o que o Senhor quer de mim. Senhor, eu me rendo à tua vontade, faça a tua vontade. Jesus fez isso lá na oração do Getsêmanes, momentos antes de ser condenado, julgado, condenado e morto. Né? Agora, a história termina dizendo que aquele homem, o copeiro do rei, quando foi restaurado, ele não se lembrou de José, ele se esqueceu de José. O que acontece? Acontece que nós somos falhos. Todos nós somos falhos, nós somos humanos, nós falhamos. Nós vamos nos decepcionar com pessoas e nós vamos decepcionar pessoas. Nós criamos expectativas. Eu sou uma pessoa, fazendo lá minhas terapias lá, aprendi que eu sou uma pessoa que crio muita expectativa. E eu tenho que tomar um cuidado muito grande com isso. Eu me encanto com as pessoas facilmente. E eu crio expectativa em relação às pessoas. E depois, não é nem tanto o problema das pessoas, mas é o problema da minha própria alta expectativa que eu crio e que acaba me decepcionando. Porque as pessoas, lógico, não conseguem cumprir a expectativa que eu tenho. Então José, nesse momento, ele criou uma expectativa. Ele disse para aquele homem: daqui a 3 dias você vai ser restaurado. Lembra-se de mim. Era difícil lembrar-se de José? Não. Não era. 3 dias. Mas 3 dias foi o suficiente para aquele homem se esquecer de José. Assim somos nós. Nós nos decepcionamos com pessoas. E nós decepcionamos pessoas. Nós somos pecadores. Nós temos um Deus que não nos decepciona. Nós temos alguém em quem realmente nós podemos confiar. E lendo essa história, eu me lembrei de um homem que no momento de sua morte, no momento em que ia morrer, ele pede algo a alguém que não decepciona. O ladrão da cruz, o segundo ladrão da cruz. Jesus é crucificado com 2 criminosos, né? Um criminoso amaldiçoa Jesus, blasfema contra Jesus, zomba de Jesus dizendo: salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Você não é filho de Deus? O outro, porém, diz para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas, capítulo 23, versículo 42 e 43. E Jesus, aquele que pode dizer, aquele que pode prometer, ele diz: eu lhe garanto, hoje você estará comigo
no paraíso. Nós temos em quem confiar. José, naquele momento, isso não era pecado, era a sua humanidade, ele queria sair dessa situação e ele confia no homem, cria uma expectativa, mas aquele homem em 3 dias esquece dele, o decepciona. E o que José agora está sofrendo? José vai sofrer do abandono. José vai sofrer a ingratidão. Dos piores sentimentos que nós podemos ter na vida. Aquilo que mais fere o nosso coração, sem dúvida alguma, é a ingratidão. Ingratidão. Nós fazemos tanto por uma pessoa, e quando nós esperamos alguma coisa de uma pessoa, essa pessoa se esquece da gente. Não faz nada. É como se a gente não existisse. É como se a gente não fizesse. Né? Quantos filhos ingratos aos pais. Né? Hoje, sociedade, que nós temos visto. Filhos contra pais, ingratidão. Pais, maridos ingratos com as suas mulheres. Mulheres ingratas com seus maridos. Quanta perversidade. Quanta falta de amor. Né? Ingratidão. E José sofre isso naquele momento. Passam-se 3 dias, aquele homem é restaurado da sua posição junto de Faraó e ele se esquece. E eu fico tentando imaginar o que José sofre com aquilo. No 4º dia, certamente José arrumou as suas coisas e disse: hoje é o dia. Olha lá, ele foi restaurado. Deus falou comigo que ele vai ser restaurado. É o 4º dia, eu vou ser preso. Ele vou ser solto. Ele vai falar com o Faraó e eu vou ser liberto. Vai dar certo. E passa uma semana e José nessa expectativa. E passa um mês, José nessa expectativa. E passa 2 meses, José nessa expectativa. E passam 6 meses, 1 ano. Passam-se 1 ano e meio. Passam-se 2 anos. 2 anos. Como que eu sei disso? Versículo de número 41 diz... Capítulo 41, ao final, o texto não está aí em tela, ao final dos 2 anos, Faraó teve um sonho. Né? E é por causa desse sonho agora do Faraó, é que José vai ser restaurado, vai ser liberto da prisão e vai se tornar o grande governador. Agora sim, José está com 30 anos, nesses 2 anos José está com 28 e indo até 30 anos. Né? Então, José sofre isso. Ora, nós vemos que Jesus na cruz, ele teve esse sentimento. A crucificação de Jesus foi terrível. Foi uma dor profunda, não somente no corpo, e a dor do corpo foi tamanha, tremenda. Mas também Jesus sofreu a dor da alma. Porque Jesus se sentiu como humano, abandonado. E a mente de Jesus faz com que ele ore o Salmo de número 22. Mateus capítulo de número 27, Jesus então diz, o texto nos diz, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Sofrimento da alma, sentimento de abandono, né? O que José estava sofrendo, o que José sofreu agora, mais ainda naqueles outros 2 anos, até ele ser restaurado. Sentimento de Jesus é um sentimento humano. Os salmos devem ser orados,
Nós devemos orar os salmos. Não erraremos em nossas orações se orarmos os salmos. Jesus ora um salmo no momento de maior dor e aflição. Ele se sente abandonado pelo Pai, embora o Pai não tivesse o abandonado, mas ele sente esta dor, a dor do abandono, a dor de ficar para trás, de ficar esquecido. Como nós superamos isso? Como nós superamos isso na nossa vida? Superamos isso através da oração. Superamos esse sentimento tão terrível em nossos corações, a ingratidão sofrida, o abandono, o esquecimento sofrido. Superamos isso através da oração. É na oração que nós descobrimos que Deus não nos abandona. Pode o pai e a mãe abandonar o seu filho, mas Deus não abandona os seus. Mateus capítulo 6, versículos 6 a 8, eu vou terminar com alguns versículos, com alguns textos, nos diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, Jesus nos ensinando, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. O pai está ali. Ele sabe do que nós precisamos e Ele nos recompensa. Nós não estamos abandonados. Nós temos um Deus maravilhoso na nossa vida. O apóstolo Paulo, então, vai escrever aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que maravilha! Quando estamos aflitos, ansiosos, nós nos achegamos a Deus e colocamos os nossos pedidos através da oração e da súplica com ações de graças. Apresentamos os nossos pedidos a Deus e a paz que excede todo o entendimento humano passa então a guardar nossa mente e o coração. Guarda nossa mente e o coração de quê? Guarda nossa mente e o coração de pensamentos maus, de pensamentos negativos, da vingança, da amargura. A paz de Deus monta a guarda e nos protege de tudo o que é ruim, de todos os pensamentos maus. E por último, um texto maravilhoso que fala do Espírito, que fala do Espírito Santo, que o Espírito Santo faz conosco quando nós estamos orando, quando nós estamos diante do Pai em oração. Romanos capítulo 8, versículo 15 a 17. O apóstolo Paulo diz para nós: pois vocês não receberam um espírito que os escraviza, para novamente temer, mas receberam o Espírito, e aí com o E maiúsculo, o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Ou seja, Pai querido, Pai íntimo, Pai em que eu tenho uma relação. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. É isso que o Espírito faz em nós. Quando nós entramos em oração, quando nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e nós oramos a Deus, o Espírito ora por nós, juntamente do Pai, com gemidos inexprimíveis, é o segmento aqui do texto, e ele fala com Deus a respeito de nós.
Porque nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, diz o apóstolo Paulo nesse texto, não sabemos pedir como convém, mas o Espírito ora por nós. Meus queridos irmãos, como superar a ingratidão, como superar o esquecimento das pessoas daquilo que nós fizemos, como superar tudo isso? Só através da oração, da comunhão com Deus. Entendemos que Deus não estava com José, não era só para ele prosperar. Ele prosperou, mas não era só para ele prosperar. A prosperidade de José não foi material. A prosperidade de José foi espiritual. Porque José, mesmo sendo esquecido por mais 2 anos naquela prisão, José foi trabalhado, talhado, dia por dia, na comunhão com Deus. Que todos nós, então, tenhamos esta superação, né? Superemos esses traumas, essas coisas da vida que nós carregamos. Ore ao Senhor, coloque a sua vida diante de Deus e peça para Ele restaurar as suas emoções, né? a sua vida, para que a paz de Deus realmente guarde o seu coração e somente Deus sabe o que nós necessitamos. Só Ele sabe. Só Ele sabe. Nem nós sabemos. Ele sabe o que é melhor. Então, entregue a sua vida nas mãos dEle. Diga, Senhor, aqui está a minha vida. Faça dela o que quiseres. O que o Senhor quiser será, então, o melhor para mim.